Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 24 de abril de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ele, porém, se retirava para o deserto e orava. Lucas 5,16. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não tem. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: combater o amor ao dinheiro. Sugestão para a sua prece diária: prece de amor aos semelhantes. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Nós queremos, nesse momento, Jesus, colocar em tuas mãos todos os nossos semelhantes, todos aqueles que habitam a terra e aqueles que estão no mundo espiritual, porém em torno da terra. Que o seu amor possa habitar em todos nós e que consigamos, Jesus, ser mais dóceis, mais amorosos, desenvolvendo a compaixão e a misericórdia. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, que maravilha! Aqui nós nos encontramos mais uma vez. Todo dia de madrugada nós paramos para estudar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Nós queremos agora, nesse instante, agradecer a todos aqueles que estão curtindo o nosso canal no YouTube, estão nos seguindo em todas as nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Aproveita, curta o nosso canal. Nós já estamos há 8 anos no YouTube e queremos, o mais rápido possível, chegarmos a 1.000 seguidores. Que tal se você ajudar contribuindo, clicando em nossos vídeos, seguindo o nosso canal? Então venha fazer parte dos Amigos da Paz. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Ceareiros de Volta. Esse livro foi psicografado pelo médium Valdo Vieira e tem comunicação de vários espíritos. E as comunicações seguem a ordem alfabética do nome dos espíritos. Antes de nós irmos para a mensagem, queremos dizer onde fica a Casa Espírita. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, bem no norte do Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Dá um Google que você vai encontrar os Amigos da Paz. Tá facinho, só escrever lá Casa Espírita Amigos da Paz. E imediatamente o Google vai direcionar nossas páginas sociais e você vai nos encontrar. Hoje não temos atividades na Casa Espírita e amanhã também não, mas sábado nós teremos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Começa às 7 horas da manhã e encerramos ao meio-dia. E no finalzinho da tarde nós teremos a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas.
Meus amigos, vamos então para a nossa mensagem de hoje. E quem o Espírito que vai contribuir conosco em nossa reflexão? Bittencourt Sampaio. Mostremos o Mestre em nós. Segundo a linguagem da estatística, vivem hoje na Terra maior número de espíritos encarnados do que a totalidade. Eu tive um probleminha aqui, deixa eu pausar o nosso vídeo. Meus amigos, nós vamos retomar a gravação da mensagem desde o início. Às vezes a gente clica o dedo em algum lugar e a mensagem some da tela. Então vamos lá. Mostremos o Mestre em nós. Mensagem trazida pelo médium Valdo Vieira, que dá a comunicação do espírito Bittencourt Sampaio. Segundo a linguagem da estatística, vivem hoje na Terra maior número de espíritos encarnados do que a totalidade da sua população, desde os primórdios da vida planetária até os nossos dias. Ou seja, até o primeiro quartel do século XIX, viveu na carne num dado instante, 1 bilhão de criaturas humanas. Até o primeiro quartel do presente século, essa soma atingiu 2 bilhões e atualmente passa para a cifra dos 3 bilhões. Esse fato assinala a magnitude de vossa época, porque nos dias correntes, epílogo de um ciclo planetário, vasculham-se os umbrais da espiritualidade inferior, reformando-se os museus de sofrimentos purgatoriais, forjados através de milênios inumeráveis. E que notamos agora no mundo, comprovando a observação. Embora o ingente esforço renovador dos arautos das letras do Evangelho, mais da metade da população terrestre ainda não ouviu nenhuma referência a Jesus, o sublime governador da terra. Esmagadora maioria ainda não pensou sequer no intercâmbio entre os dois mundos. Grande parte da humanidade cultua doutrinas claras e confessadamente materialistas. Os delitos passionais multiplicam-se em todos os continentes. O quadro da criminalidade amplia-se de ano para ano. Alastram-se rebeliões em toda parte. Cresce a onda de suicídios. Agrava-se o terrorismo. À margem das religiões surgem espetáculos de fanatismo selvagem. Nunca foram tão aperfeiçoadas e numerosas as organizações policiais e as técnicas belicistas nas guerras de morticínio e destruição. E a obsessão campeia em frene, assumindo expressões e graus multiformes de loucura, como a dizer que as regiões espirituais inferiores do planeta se fazem presentes no campo da vida física. Tal fato, porém, não é razão para derrotismo.
mas de profundo chamamento ao trabalho. Por isso, notadamente, a minoria espírita cristã, dentro do âmbito de sua influência reconstrutiva, cabe a tarefa de prevenir os erros seculares que nos desfiguram a existência e nos consomem o equilíbrio, vacinando as consciências com a fé raciocinada, apoiada em fatos, ascendendo no semelhante à luz da certeza da imortalidade, à força da palavra e à custa do evangelho. E à custa do exemplo. A vida humana não é um conjunto de artifícios, é escola da alma para a realidade maior. De nós depende a escolha entre o bem e o mal. Fogo não apaga fogo. Ao ódio ofertemos amor, à pressa, paciência, ao orgulho, humildade, à vingança, perdão, à cólera, brandura, ao egoísmo, caridade. Espírita irmão, Jesus segue conosco. Mostremos o Mestre em nós. Comunicação do Espírito Bittencourt Sampaio. Mostremos o Mestre em nós. Meus amigos, muitas vezes, ou podemos dizer em sua maioria das vezes, nós vivemos sob impulsos obsessivos. Esta comunicação ela já faz tempo, por isso que o Bittencourt Sampaio fala dos 3 bilhões, e hoje nós já estamos na casa dos 8 bilhões de seres encarnados. Por que que isso está acontecendo? Porque é necessário o processo evolutivo da Terra e também das ordens infernais e purgatoriais que estão no entorno da Terra. Eu digo que quando nós fomos retirados dos umbrais pela Mãe Santíssima, que validou a nossa encarnação, ela assinou a nossa encarnação. Eu digo que a nossa casinha no umbral foi quebrada, para a gente não voltar para lá. A gente não destrói, às vezes, a casinha do marimbondo, para que o marimbondo não volta mais para ali, e caso ele queira voltar, ele vai ter que reconstruir a casinha. Então, meus amigos, nós não temos mais a casinha lá no umbral. Ou a gente melhora hoje, agora, tomamos atitudes necessárias para o progresso íntimo do nosso ser, afastando de nós o fanatismo escraviza, o fanatismo nos embrutece, o fanatismo nos afasta de Jesus. E aí não tem como a gente mostrar o Cristo. E quando a gente mostrar, vai ser uma farsa. E todos vão perceber que é algo falcioso, desonesto, que não é cristão. E sabemos que o espiritismo, ele não chega a nem 1% da humanidade. É 0,000% dentro do grupo da humanidade. Por isso que precisamos hoje nos esforçar todos os instantes. Não é fácil, mas precisa constância. E todos os dias nós somos atacados de diversas maneiras. Desde uma situação de emburramento,
Já viu como que é chato você conversar com pessoas emburradas? Você já pensou que às vezes você está ficando emburrado? É triste quando a gente se torna uma pessoa assim. E nós sabemos que nós estamos sob jugo influenciador. E se a gente sabe disso, nós temos que reverter esse processo. Ah, porque eu estou sob influência espiritual, é assim mesmo. Não, meus amigos, não é assim mesmo. Os espíritos inferiores que estão na mesma envergadura moral que nós, esses irmãos não podem ter julgo sobre nós. Quem manda nesse corpo? É o meu espírito, o espírito do José, não é o espírito Francisco, do Manuel, do João, da Francisca, da Maria. Não. Claro que há muitos espíritos em torno de nós que querem aproveitar do nosso espírito, mas nós não podemos entrar nessa, não. E às vezes até dentro da própria casa espírita, você já percebeu que às vezes a gente fica emburrado lá num cantinho, não quer nem falar aqui, nem falar acolá. Então a gente está sob influência espiritual negativa. E é preciso a gente conhecer a nós mesmos para percebermos quando estamos sob influenciação negativa e quando aquela situação é por nossa própria situação, nosso problema. Ah, eu estou com uma dor de cabeça, por exemplo. Olha, eu estou com dor assim em algum membro do meu corpo. Então a dor, ela é agoniante. Quem nunca teve dor não sabe falar sobre isso. Por mais que vai falar sobre dor, não consegue mensurar o que é sentir dor. Então, às vezes, nós entramos num processo de dor tão grande, dor física, mas não é porque estamos com dor física que temos que ficar emburrado. Ninguém que está ao nosso lado é culpado do nosso processo de dor. E às vezes a dor é lacinante, que a vontade que você tem é quase entrar num processo de loucura, de sair gritando de dor. Mas precisamos ocupar o nosso espaço, mesmo que seja com dor. E ali, de fato, encarar o Evangelho. Porque nós temos que mostrar o Cristo em nós. E para mostrar Jesus, nós temos que vivê-lo. Como que alguém vai gostar de ser cristão se o cristão é triste? Se vai conversar com um cristão, ele é emburrado? Se o cristão dá patadas? Ou se o cristão não quer nem dar moral para a gente? Isso não é ser cristão? Como que eu vou ficar perto de uma pessoa que se diz cristã, que se diz espírita, mas elas são pessoas emburradas? E aí, meus amigos, é aquilo que o Bittencourt Sampaio fala. A obsessão campeia. Os espíritos dessas condições, eles estão enlouquecidos, buscando o primeiro flash que a gente emite para que tomem posse. E aí eles podem fazer da gente o que, claro, que quiserem com a nossa anuência. Só vão fazer aquilo que querem se nós deixarmos. E aí a gente esquece, meus amigos, que a escola da alma é aqui, onde nós vamos estudar, onde vamos ser forjados a trilhar o caminho do Cristo. Como diz Bittencourt, de nós depende a escolha entre o que é entre o bem e o mal. Então a escolha está na nossa mão. E não podemos ficar falando que nós estamos fazendo por causa de fulano, de ciclano, de Beltrano. Não. É escolha do José. O Beltrano, o ciclano e assim por diante podem ter ajudado nesse processo? Pode. Mas quem tem o controle somos nós. Por isso,
O ódio que está ao ódio que estiver ao nosso lado, vamos ofertar amor. À pressa, a paciência. Ao orgulho, a humildade. À vingança, o perdão. À cólera, brandura. Ao egoísmo, caridade. Porque fogo não apaga fogo. Espírita irmão, Jesus segue conosco. Mostremos o Mestre em nós. Jesus, nosso Mestre, nosso guia e nosso modelo. Nós somos gratos, Jesus, por todos os dias estar conosco, por não nos abandonar por nada, por nos fortalecer na caminhada. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.